A baixa autoestima, ela interfere diretamente na autoridade que um líder tem sobre a sua equipe. A baixa autoestima, ela está ligada diretamente ao amor próprio, ou a falta do amor próprio. E eu vou te mostrar nesse vídeo que é possível sim você adquirir esse amor próprio para você desenvolver então autoridade sobre a sua equipe, ou junto da sua equipe. Eu sou o Dr. Del Delambra, eu sou mentor de líderes e educador executivo, e aqui nesse canal, nesse perfil, eu ajudo líderes e profissionais que trabalham com pessoas a assumir o controle da própria vida sem precisar voltar ao passado ou mexer em criança interior ferida. Vamos lá, aproveita agora. Curta esse canal, compartilha esse vídeo para você ajudar o máximo de pessoas que também, profissionais, líderes, executivos, que precisam também desse mesmo conteúdo. Vamos? Bora, líder! Existe uma escala na sua relação de autoridade com a sua equipe. Existe essa relação. Essa relação, ela se dá numa medida de confiança. Isso foi uma pesquisa realizada pela revista de negócios ali de Harvard, e eles perceberam essa relação entre autoridade e confiança. O líder que ele não tem confiança da sua equipe, automaticamente ele não terá a autoridade junto da sua equipe. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou querendo explicar exatamente essa relação entre autoridade e confiança de um líder com a sua equipe? Óbvio, se ele não tem autoridade sobre a sua equipe, provavelmente essa equipe não irá cumprir, não irá fazer aquilo que ele deseja, né? As metas, os objetivos, as estratégias, o engajamento, ele não terá. Então, óbvio, você vai ter um rendimento muito abaixo. Mas qual é o fundo disso? Qual é a razão disso? É muito perceptível, dentro desse trabalho que eu desenvolvo, o número de líderes que eu já encontrei, que eu já treinei, e que o problema deles, o problema da equipe, não era necessariamente a equipe. O problema da equipe era a liderança. E essa liderança não conseguia exercer com autoridade esse papel de liderança, porque o líder, ele tinha uma questão que era com ele. E é aqui que eu falo sobre o lugar da baixa autoestima, do complexo de inferioridade ou ausência do amor próprio. Como que isso interfere, então, numa vivência de liderança? Eu queria que você pensasse comigo rapidamente um cenário no qual você está fazendo uma grande viagem e no meio daquela tempestade, o barco começa a balançar, e um grupo de pessoas corre para um lado e um outro grupo de pessoas corre para o outro lado. Entretanto, um número muito maior de pessoas começa a correr para um único lado daquele navio. E na hora que esse grupo começa a ir para aquela direção, acontece o seguinte: o navio corre um grande risco de tombar. Um grande risco de tombar. E eles então começam a ir um para um lado, outro para o outro, um para um lado, outro para o outro, e o risco então daquele navio tombar para um determinado lado, ele começa a ficar cada vez mais evidente, porque o equilíbrio daquele navio começa a ser comprometido, porque um número muito grande de pessoas, na hora do desespero, concentra todo mundo em um único lugar. Agora, como diante de uma crise, diante de uma tensão, diante de uma situação que sai fora do controle, aquele grupo vai saber qual lado eles devem ir se não tem ali um comandante, se não tem ali uma liderança, e uma liderança firme. Uma liderança que não tem dúvidas sobre qual deve ser o direcionamento, sobre qual deve ser a postura. O líder ali, que diante daquela situação de tensão, de crise,
ele sente a crise e não assume o seu papel de liderança, aquele grupo vai ficar confuso e pessoas daquele grupo ali embaixo terão que assumir aquela liderança que deveria ser, nesse caso, daquele comandante. A grande questão é que depois que passou aquele momento, quase que o navio foi embora, quase que perdeu-se tudo, e aí há quase que uma situação de ajuda de outras pessoas, e o navio não tomba, e eles passam então a tempestade. E aí, quando vão fazer a avaliação sobre por que aquele grupo de pessoas ficou desorientada e não ficou nos lugares onde eram para elas ficarem, eles descobrem que o comandante, ele sentiu um medo muito grande e ele teve dúvidas. Qual o comando ele deveria dar para aquelas pessoas? E quando foram trabalhando mais com ele ainda, chegou-se à conclusão que aquele comandante já vinha dentro de um processo que ele próprio, mesmo sendo um comandante bem preparado, ele não acreditava nele mesmo. E o fato dele não acreditar nele mesmo colocou toda a embarcação, toda a viagem numa situação de um profundo risco. O que eu quero mostrar aqui com essa história, com esse exemplo, é que o líder, ele precisa ter internamente uma firmeza, ele precisa internamente ter a certeza de determinados comandos. Se ele não acredita nele próprio, numa situação de crise, as vulnerabilidades que você tem, que um profissional que trabalha com pessoas, e nesse caso até profissionais que não trabalham com pessoas, mas que precisam liderar pessoas, se eles não estão firmes dentro deles sobre quem eles são e sobre qual é o papel dele, ele, no momento de crise, não acredita em si mesmo. E esse aqui é o caminho do que eu mostro de como se forma um processo de complexo de inferioridade e de baixa autoestima. Quando a viagem ela está sob controle, não tem tempestade, não tem tensões, a baixa autoestima daquele comandante ela fica mascarada, porque não há necessidade de tomar decisões complexas. Porém, quando chega uma situação de tensão, fica evidente que ele não tem aquele aporte emocional e afetivo para tomar a decisão. E aqui é importante perceber que o complexo de inferioridade, que é a falta de amor próprio, se manifesta, então, dentro de uma situação de crise, que você precisa da estrutura da autoconfiança. Esse complexo de inferioridade, ele se amarra com a baixa autoestima. E aqui, quando um profissional ele sente isso, ele sente, se você se identifica, isso está ligado a experiências de rejeição, a experiências de abandono que você viveu lá na sua infância e que você muitas vezes nem lembra que você vivenciou essa experiência. O que talvez você tenha que observar, e que é o que eu percebo, é que antes de vir uma grande tempestade, antes de vir uma grande tensão, você, na relação com os seus liderados, na relação com a sua equipe, já existem os sinais. E um dos sinais é que você, na relação com a equipe, busca demais ser valorizado.
Você acaba fazendo de tudo para você ser aceito pela sua equipe, pelo seu grupo, pelas pessoas que você trabalha, pelas pessoas que você lidera. O problema é que quando você busca demais ser aceito, esse desejo está, na verdade, escondendo em você esse medo de você ser rejeitado. Esse medo desse grupo não acreditar em você e, em certo sentido, até de descobrir que, na verdade, você é uma pessoa que não acredita em você mesmo. No fundo, você olha muitas vezes para dentro de você e você se sente um fake. Você se sente um impostor. E aí, como você não tratou isso e não trata isso, isso vai sendo mascarado nessa relação que você estabelece com a sua liderança. E essa relação é: quanto mais você é desvalorizado, mais você tenta provar para esse time que você tem valor e que você é um líder capacitado. Só que o que acontece de fato é que você vai perdendo a sua autoridade de líder. Porque nesse desejo de ser aceito a todo custo, nesse desejo de ser aceito, você não diz não, você acaba não se posicionando, você acaba em situações de conflito e de tensão, passando a autoridade para outra pessoa. Quando precisa ter uma reunião, muitas vezes conflituosa, ou falar um a um com a pessoa, você não fala, mesmo você sendo um grande líder do ponto de vista técnico, do ponto de vista da sua capacidade, isso é indiscutível, você é muito bom. Mas o que eu quero te mostrar aqui, e é o objetivo desse conteúdo, é te alertar, não é para esse lugar que você já é bom, é exatamente para a dimensão afetiva, para a dimensão emocional que nós chamamos de profundidade. Saiba, não é sobre as pessoas que trabalham com você. Saiba, não é sobre o chefe que está acima ou quem você vai ter que estabelecer um determinado contrato. Não. Para começar, você precisa só entender que é sobre você mesmo. E sendo sobre você mesmo, não se esqueça disso. A fraqueza ou a vulnerabilidade, ela é caminho para se construir um eu forte. A vulnerabilidade, o acolhimento da vulnerabilidade, a aceitação da vulnerabilidade é um caminho para se construir um eu forte. Enquanto você tenta esconder, tenta mascarar, buscando inconscientemente processos de aceitação, mais você estará perdendo a sua autoridade sobre a sua equipe. Quanto mais você acolhe a sua vulnerabilidade, acolhe a sua fragilidade, mais você tem condições de dividir com a sua equipe o que você dá conta e o que você não dá conta. E para concluir, no modelo passado, ser líder era esconder as suas fragilidades. E muitas vezes, por causa disso, muitos líderes violentavam, eram agressivos, impunham a liderança. No modelo novo, ser líder é você não ser herói, é você ser humano. E sendo humano, você é você. E sendo humano, você acolhe as suas vulnerabilidades. Porque liderança, hoje, é ser exemplo, é ser inspiração. E há uma inspiração também quando a gente reconhece também o que nós não conseguimos dar conta. Bora, líder.
compartilhe esse conteúdo e distribua para outros profissionais que também precisam desse conhecimento. Bora, bora!